nosso entrevistado de hoje é Edmar Leite, presidente do Sindicato dos Correios de Mato Grosso, e Jonailton da Silva, que é diretor do sindicato também. Edmar, muito bom dia. Jonailton, muito bom dia para vocês. Bom, muito bom dia, Wilson, a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui e agradecemos muito o convite. Muito bom dia a todos, aqueles que assistem aí. Sou o Jonailton. Muito bom estar aqui com vocês. Edmar, eu já quero fazer uma pergunta aqui sobre análise da conjuntura e ataques ao conjunto da classe trabalhadora. Você, como sindicalista, como você vê essas reformas, como você vê o governo hoje mirando aí os trabalhadores de uma forma direta? Bom, então, a gente vê com muita preocupação, né? A coisa para nós trabalhadores não está boa, e aí a gente aqui, nós somos diretores dos sindicatos dos trabalhadores nos Correios, mas nós queremos nos dirigir a você, trabalhador e trabalhadora de qualquer categoria, seja de empresa pública ou privada. O sistema capitalista está em crise há algum tempo e, para sair dessa sua crise, os patrões e o seu Estado têm atacado os direitos dos trabalhadores, né? Isso vem de qualquer governo que esteja na gerência do sistema capitalista, na gerência do Estado capitalista. Governo Dilma, governo Lula, governo FHC, governo Collor, se a gente puxar mais para trás, vem atacando os trabalhadores, e agora, nesse último tempo, nos últimos tempos, de dois anos para cá, especificamente o governo Temer, né? E aí, de forma mais incisiva, a gente viu aí a reforma trabalhista, que arrancou direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora no último século. A reforma trabalhista, ela alterou mais de 100 direitos da CLT. A gente viu a lei do teto dos gastos, que limita os investimentos em saúde e educação, congelando-os por cerca de 20 anos. A lei que foi aprovada, a lei da terceirização, que liberou geral a terceirização, inclusive nas atividades fins. A gente sabe que terceirização é um sinônimo de retirada de direitos, de menos salários para os trabalhadores. E agora, para o próximo governo que entra, o presidente eleito Bolsonaro, o mercado privado, o capital privado, exige que o governo continue esses ataques através da reforma da Previdência, que vai dificultar ou mesmo impossibilitar a nossa geração e as gerações seguintes de nos aposentar, querem acabar com a nossa aposentadoria, e as privatizações, né? Para sair, Wilson, dessa crise que está colocada agora, os capitalistas querem novos nichos de mercado, e aí todas as empresas públicas estão aí na alça de mira para serem privatizadas, né? E aí a gente lembra que isso é ruim para os trabalhadores que vão ficar desempregados, os trabalhadores dessas empresas, e ruim para a população, que vai ter um atendimento de pior qualidade, né, do que já tem hoje. E para você, Edmar, que é presidente do Sindicato dos Correios, como que está hoje a defesa do sindicato para manter esses direitos a nível nacional aí, dos carteiros, de uma forma em geral? Bom, e não só dos carteiros, de todos os trabalhadores dos Correios, né? A gente está na direção do sindicato desde 2013, estamos no nosso segundo mandato, e assim, é uma briga ferrenha. E tudo isso que eu falei, hoje o Correio é um exemplo assim, de um processo avançado desse projeto de privatização. Essa empresa, que sempre foi pública, é uma empresa de 354 anos de existência, os Correios, passou por várias formas de gestão, mas o serviço de mensagem feitos no país remonta aí a 354 anos atrás. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos existe desde 1969, da forma como existe hoje, e sempre foi sinônimo de uma empresa de qualidade, um exemplo de um serviço estatal que funciona, ou que pelo menos funcionava para a população. Mas há alguns anos aí, mais especificamente de 10 anos para cá, os vários governos que passaram começaram um processo de sucateamento do Correio, para culminar num projeto de privatização, para que a população pense que a saída é privatizar. Com isso, a gente tem uma queda na qualidade do serviço prestado à população,
principalmente devido à falta de funcionários, né? Nós já chegamos a ser 128 mil funcionários em 2013 no país. Aqui em Mato Grosso chegamos a ser 1.800 funcionários, quase 1.800 funcionários, e hoje nós temos cerca de 1.400 funcionários aqui em Mato Grosso, e no país temos 103 mil funcionários, ou seja, à medida com que as cidades aumentam, crescem, a gente tem uma redução no quadro de funcionários de cerca de 400 funcionários em Mato Grosso, 25 mil funcionários no país, e para o próximo ano já temos mais planos de demissão incentivados preparados para demitir os funcionários, entendeu? Então, por conta disso, hoje o Correio não consegue entregar, e também por conta da falta de condições de trabalho, a gente não consegue mais entregar um serviço de qualidade como essa empresa sempre prestou ao longo de sua história, entendeu? Mas, Edmar, olhando hoje para o Correio, que é uma empresa 100% pública, os seus serviços hoje, internamente, ele é 100% público ou existe terceirização já dentro dos Correios? Sim, te agradeço a pergunta, Wilson. O Correio ele é ainda 100% estatal, o seu único acionista é o governo federal, mas de alguns anos para cá esse processo de terceirização vem avançando dentro da empresa. Começou lá atrás com a terceirização das agências de Correio através das franquias, depois esse processo passou aí para o transporte de cargas dos Correios, que antes eram todos frotas próprias, motoristas próprios, dos caminhões da frota dos Correios, isso foi terceirizado. E agora até setores chaves da empresa estão sendo terceirizados, depois da aprovação da lei das terceirizações agora no governo Temer, como eu falei. O Correio já vem sofrendo muito esses impactos da terceirização. O setor de triagem, por exemplo, que é um setor chave na empresa, tem um funcionário, um cargo no Correio que se chama operador de triagem e transbordo. É ele que faz o elo de ligação entre a carta ou a encomenda que você posta aqui para chegar acolá. Esse serviço era efetuado por funcionários próprios do Correio e hoje esse cargo está em extinção e foi terceirizado. Então isso significa que trabalhadores que antes já não ganhavam bem sendo concursados, ganhavam na faixa aí de R$2.000, tinha benefícios e tudo mais, hoje um trabalhador terceirizado ganha em torno de R$1.100 para fazer esse serviço. As consequências é o seguinte: o serviço não é prestado com a mesma qualidade para a população, porque um trabalhador que entra concursado, aquilo ali é a vida dele, é a carreira dele, então ele vai procurar prestar um serviço com a máxima excelência. Um trabalhador que entra só um período, terceirizado e temporário, ele muitas das vezes ele não desempenha aquele serviço com a mesma qualidade. Então, assim, tem impactos tanto para os trabalhadores quanto para a população. E olhando assim, Edmar, a questão das aposentadorias e as demissões voluntárias, tudo, hoje, qual é o déficit hoje para carteiro no município de Cuiabá e de uma forma em geral, assim, para o estado de Mato Grosso? Bom, para o estado de Mato Grosso, no estado inteiro, a gente tem, antes de começarem esses processos de demissão voluntária, que se intensificaram de 2015 para cá, nós tínhamos uma estimativa que faltavam cerca de 400 carteiros. Hoje esse número chega a 600 no estado inteiro. Só aqui para Cuiabá, cerca de 250 carteiros seriam necessários para se manter a entrega de correspondência todos os dias na casa do usuário de correio, entendeu? Mas ao invés de fazer essa contratação que não acontece, não tem concurso público nos Correios desde 2008, ao invés de fazer concurso público, os Correios vêm fazendo alguns programas que maquiam essa entrega, entendeu? Então, assim, a qualidade do serviço caiu muito com a aplicação de 2 anos para cá de um programa chamado DDA, que é a Distribuição Domiciliar Alternada,
Então, ao invés de se ter carteiros suficientes, em números suficientes para se entregar as correspondências todos os dias, para que não haja atraso nas correspondências e encomendas, o que o Correio fez? Criou esse programa chamado Distribuição Domiciliar Alternada, e o carteiro que, suponhamos, ele tinha 2 bairros para entregar, hoje ele tem 4, 5, 6. Então, o que vai acontecer com isso? O carteiro que passa, que antes passava todos os dias na residência das pessoas, hoje ele passa hoje e vai passar só daqui 2, 3, 4 dias, e o Jonailton pode falar melhor sobre isso. Enquanto isso, a gente, o munícipe, a população, culpa o carteiro. Culpa o carteiro. Enquanto isso, culpa o carteiro, né, Jonailton? Exatamente. Então, o Correio, para compensar essa falta de efetivo, né, que teve demissão voluntária, não tem concurso desde 2011, ele veio com esse plano de DDA, que é o plano de distritamento, né? Distritamento, onde ele colocava o distrito hiper grande, né? Que era feito para motorizado, marmoto, né? Carteira motorizada, e foi passado para ciclista, cortado até em 3 vezes, 2 vezes, e passado para o ciclista. O que está acontecendo com isso? O carteiro não está dando conta de fazer ele em um dia, como era feito com o motoqueiro. Ele está voltando a fazer em 3 dias, 4 dias, até para demorando para voltar novamente ao local de entrega que ele sempre fez. E as condições, Jonailton, dos carteiros hoje para prestar esse serviço impondo essa situação para se trabalhar, dão condições? Essas condições elas não existem, né? Porque hoje nós estamos com equipamento, né? Equipamento, bicicleta, moto, tudo cheio de problemas, sucateamento geral, né? E fora isso, o carteiro também que passou por esse sistema de DDA, que ele está passando por esse sistema, ele está passando por problema físico, psicológico, né? A comunidade está pagando com esse sistema. O que está acontecendo? Está demorando, o que era uma entrega que era para ser feito em um dia, está demorando 3 a 4 dias. Então, praticamente esse sistema não está ajudando nem a comunidade e nem o próprio carteiro. Na verdade, o carteiro não tem culpa disso, nem o carteiro, nem o atendente tem culpa do que está acontecendo hoje. A gente olhando para a questão de sucateamento, essas coisas assim, mas olhando para a saúde, hoje nós em Cuiabá é um sol escaldante. Como está a questão da saúde desses trabalhadores? Como que a empresa Correios tem tratado? Porque trabalhar em Cuiabá não é fácil. E também outros municípios aí que às vezes o sol é de rachar. Como que está sendo essa situação de ver a saúde do trabalhador? Então, hoje a entrega ela é feita no sistema matutino, né? Foi uma luta muito grande que foi feita desde 2015, vem se arrastando essa batalha junto com a empresa que não queria esse sistema de entrega, que era matutino, que hoje é matutino, né? Então hoje a gente prepara a carga no período da tarde, né? Prepara ela, seja ela registrada ou toda ela demais, e fazemos essa entrega matutino, né? Mas assim mesmo ele está ocasionando esses sérios outros problemas, né? Que já eram muito antigos. Se me permite complementar, Wilson, como o Jonailton falou, a situação dos carteiros em relação ao período de distribuição domiciliária melhorou porque nós tivemos que fazer uma greve de 10 dias. Veja, aqui em Cuiabá, o carteiro saía para a rua 1h da tarde, no sol de 1h da tarde, para poder fazer a distribuição domiciliária. O carteiro, durante o seu expediente, ele tem 2 momentos ali que ele tem que cumprir, né? Uma primeira etapa, como o Jonailton disse, que é a preparação da carga, que antes era feita no período matutino, e a entrega das correspondências que ele preparou, que ele organizou, que ele colocou na ordem, na sequência para realizar essa entrega, era feita no período da tarde. Então, veja, a empresa sequer teve a sensibilidade ao longo dos anos
de no diálogo fazer a inversão desses procedimentos. Nós tivemos que fazer uma greve de 10 dias em 2015 para conseguir a inversão desses procedimentos. Então, isso não conseguimos ainda nem para o estado todo. Isso é em Cuiabá e em algumas cidades do estado que participaram daquela greve naquele momento, algumas cidades do Nortão, onde a gente tem essa inversão, né, do horário da entrega, o que melhora um pouco as condições de saúde do trabalhador. Mas devido a essa sobrecarga, a falta de funcionários, o que nós temos visto e acompanhado e cobrado é um nível de adoecimento dos trabalhadores gigantesco. Os carteiros, principalmente problemas de joelho, de coluna, de ombro, psicológico, tá certo? Muitos afastamentos para o INSS por conta disso, porque se você não tem a quantidade necessária de funcionários para fazer a entrega, o que a empresa faz? Arrocha e intensifica o ritmo para quem está trabalhando. Chega uma hora o carteiro não aguenta, ele quebra. E assim, os atendentes de balcão, se me permite para complementar, os atendentes de balcão, metas absurdas colocadas para os atendentes poderem atingir, metas de vendas, metas de atendimento, sendo que, com detalhe, com esse processo de sucateamento proposital que vem acontecendo, está acontecendo, você chega numa agência para postar um SEDEX, o atendente não tem envelope para te vender, não tem caixa para te vender, sequer tem fita crepe, se você leva a sua caixa, fita adesiva, para enrolar, para embalar a sua encomenda para poder ser transportada com segurança. Essa é a situação dos atendentes nas unidades de correio. Então, que não tendo esses materiais básicos, consequentemente ele não consegue prestar o serviço. Mas no fim do mês, as chefias, né, dos departamentos do correio, elas cobram que aquele atendente atinja uma meta. E aí vem pressão, vem problema psicológico, vem uma porrada de coisa. Isso é agravado com o quê? A gente tinha, como eu falei, a gente sempre teve salário muito baixo. A população que olha um funcionário de correio federal, concursado, seja ele um atendente, um carteiro, às vezes tem a ilusão, esse trabalhador está bem, ele ganha no mínimo 4, 5 mil reais por mês. Oxalá se estivesse ganhando, né? Oxalá. O salário base de um funcionário de correio, se tivesse concurso hoje, seria R$ 1.684, tá certo? O que compensava isso era um plano de saúde, que a gente sempre conseguimos com luta em 85, a nossa categoria com uma greve em 85 conseguiu um plano de saúde, que a gente só pagava quando usava esse plano, não tinha uma cobrança de mensalidade fixa. Legal. A partir de fevereiro do ano passado, isso foi atacado, desse ano também, a partir de março desse ano, isso foi atacado, e a gente está pagando por um plano de saúde que hoje fica muito caro, com esse salário muito baixo que a gente recebe, a gente está pagando por um plano que o atendimento dele hoje está pior do que quando ele não tinha cobrança de mensalidade. Então a gente está pagando, os funcionários estão adoecendo e a gente não sabe para onde está indo esse dinheiro. E sem contar o exame periódico que a empresa era obrigada a fazer e agora ela substituiu por uma simples entrevista. Todos os anos o carteiro ou o atendente, o funcionário de correio chegava, a empresa era obrigada a fazer um check-up nesse funcionário para ver como estava a saúde dele. Agora, justamente para não constatar que os funcionários estão adoecendo, os trabalhadores hoje chegam para fazer esse exame periódico, o médico do trabalho faz apenas uma entrevista, pergunta se o trabalhador está bem e manda voltar a trabalhar. Inclusive, notícia nova isso aí, para todos os funcionários que nos acompanham, o sindicato moveu uma ação contra isso e na sexta-feira da semana passada saiu a sentença. Os Correios foram condenados em primeira instância a fazer o exame periódico corretamente nos trabalhadores ou terão que pagar uma multa de R$ 5.000 para cada trabalhador. Essa é uma ação em primeira instância, ainda cabe recurso, mas é uma primeira vitória do sindicato nesse sentido. E é importante, Edmar, você está falando isso aí, até eu conclamo aqui aos Correios, aos carteiros, que busque o sindicato, filice ao sindicato, porque é o que vai sustentar toda
a condição que o sindicato vai ter para defender ele mesmo, porque, veja bem, um carteiro que não tem condições de trabalho, que não tem exames periódicos ali para cuidar da sua própria saúde, que está a serviço do Estado praticamente, então assim, é muito complicado a gente ver que o Estado pega o correio de um nome internacional, de uma empresa internacional, e deixar, tratar os seus funcionários de uma forma assim, banal, de colocar banal, porque assim, aonde que não dá um plano de saúde, aonde que não dá uma condição digna para se trabalhar, aonde que não trata dignamente o seu trabalhador, é uma situação de sucateamento mesmo. Sim, e esse sucateamento, Wilson, ele é proposital, repito, pessoas um pouquinho, eu já estou ali passei da casa dos 30, daqui a pouco estou chegando nos 40, pessoas da nossa idade, talvez os mais jovens não, mas pessoas da nossa idade vão se lembrar que se você tirar esse período de 10 anos para cá, que esse sucateamento vem acontecendo e a qualidade do serviço realmente diminuiu, e não por culpa dos funcionários, como o Jonailton falou, mas principalmente por culpa da falta de funcionários, da falta de condições de trabalho, os Correios, ao longo da sua história, sempre foram um modelo de empresa pública que funcionava. Poxa, você postava um Sedex daqui hoje, ele era entregue em São Paulo, em Porto Alegre, em Florianópolis, em Recife, em Fortaleza, no outro dia. Hoje, você demora 7 dias, 5 dias, até 10 dias para você postar um Sedex, para você ter aquele objeto entregue no seu destino. Isso tudo, como você falou, Wilson, é fruto de um sucateamento proposital que os diferentes governos que por aí passaram fizeram com o Correio para propositalmente derrubar a sua credibilidade perante a população e para que a população pense que a saída é privatizar. Então, por isso que o serviço não é de qualidade, e principalmente por conta desses dois fatores. Falta de número de funcionários adequados, falta de concurso público e falta de condições para os poucos trabalhadores que permanecem na ativa hoje. Edmar e Jonailton, bem rapidão nas respostas, são muitas perguntas aqui, tá? Primeira pergunta, em todos os países mais antigos e evoluídos que o nosso, as experiências têm mostrado que a privatização, além de melhorar a qualidade do serviço, evita o roubo como aconteceu na Petrobras. Será que se insistirmos em estatização, não estaremos caminhando para trás? Na prática, estatal só serve para político roubar e empregar seus apadrinhados com altos salários? A pergunta é do seu Moura. Muito obrigado, seu Moura. Bom, agradeço a pergunta também, seu Moura. É muito bom a gente falar sobre isso, porque essa pergunta dele é em duas partes. A primeira, aonde os Correios foram privatizados pelo mundo, se o serviço melhorou. Ao contrário, seu Moura, essa é uma visão equivocada. Eu já tive a oportunidade de ser secretário-geral da nossa Federação Nacional de Trabalhadores dos Correios e nós conhecemos as experiências mundo afora de países onde os Correios foram privatizados. A primeira coisa que acontece com a privatização é a seguinte: o serviço social que o Correio presta de estar presente em todos os municípios do país, ele não existe mais, tá certo? Por quê? Correio privatizado, o empresário ele vai querer estar presente só onde dá lucro, só no filé. Então você pega um estado como Mato Grosso, você teria Correio em Cuiabá e talvez em uma ou duas das maiores cidades do estado, e olha lá. Então esse papel social que os Correios cumprem, aonde ele é privatizado, ele se acaba. Segunda coisa, as tarifas aumentam ainda mais. As tarifas aumentam ainda mais nas mãos da iniciativa privada. Então, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, entendeu? Então, esse serviço que é público passa para o bolso da iniciativa privada e só onde tem interesse. A segunda coisa é a questão da corrupção nas estatais. Nós também somos contra a corrupção nas estatais. Nós, inclusive, o nosso fundo de pensão Postales foi roubado e jogaram a conta para nós, funcionários, pagar. Só que, qual que é a saída para isso? A saída é privatizar e acabar com esses empregos
públicos e de qualidade para a população, não. Nós temos no Brasil, por exemplo, em 2016, foi aprovada no Congresso e sancionada pela Presidência da República a lei das estatais. Seria muito mais fácil o presidente eleito aí fazer funcionar a lei das estatais do que dizer, não, vamos privatizar tudo, que aí você acaba com a corrupção. Primeiro que é mentira, porque a gente está vendo aí os maiores escândalos aí são empresas privadas envolvidas, Odebrecht, JBS e por aí vai. Então, primeiro, que é mentira que privatizando você acaba com a corrupção. Segundo, que essa não é a saída é fortalecer essas empresas, ter indicações técnicas e não políticas. Esse é o caminho para se ter empresas estatais fortes. E valorizar o trabalhador, né, de carreira, né? O trabalhador, é claro. Tem mais perguntas. Agradecer aí a participação do Mauro Sérgio Pereira, Douglas Silva, e o Douglas faz duas perguntas. Por isso, quando o cliente entra na agência e se depara com um atendente sobrecarregando o carteiro, não conseguindo entregar todas as encomendas em tempo, condições degradantes das agências, principalmente no interior, que, como foi dito aí, estão sendo sucateadas, o arroxo na carga de trabalho e a perda de direitos trabalhistas históricos. Tudo isso não é culpa do carteiro, nem do atendente e nem do OTT, não sei o que é. Tem operador de triagem. Ok. Serviço meio. Afinal, estão trabalhando às vezes em condições mínimas de trabalho, convivendo com problemas de saúde e tendo problemas para utilizar o Postal Saúde, que hoje cobra uma mensalidade absurda. Bom, agradecemos o comentário do Douglas e é tudo isso que a gente falou aqui, né? Essas são as condições degradantes. Aproveito esse ensejo dele para dizer que na quinta-feira passada nós nos reunimos com a Superintendência Estadual dos Correios aqui em Mato Grosso, Wilson, para discutir especificamente falta de condições de trabalho. Os trabalhadores, principalmente do interior, da capital também, mas principalmente do interior, hoje estão jogados às traças. Trabalhador, está do nosso quente pra caramba, é ar-condicionado que não funciona e o Correio diz que não tem dinheiro para dar uma manutenção no ar-condicionado, então o trabalhador que fica ali 8, 9 horas por dia, condições degradantes. O cliente que vai lá também ser atendido não tem, fica na calor insuportável. Bicicletas. O Correio hoje não está conseguindo consertar as bicicletas dos carteiros. Primeiro que as bicicletas que o Correio adquire já são bicicletas muito frágeis, não aguentam o baque do dia a dia. Segundo, que os próprios funcionários nos centros de distribuição estão tendo que fazer o conserto das bicicletas, veículos, carros e motos. São só alguns exemplos do que a gente tem passado aqui. Outra pergunta que o Douglas faz é: o papel da sociedade na cobrança de um serviço público de qualidade é fundamental. Ele faz um pequeno comentário. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para o Jonailton. Jonailton, como é que hoje você vê ou como pode ser mudado essa situação hoje para que o carteiro possa trabalhar de uma forma melhor? Então, a gente entende que hoje o caminho não é privatizar. A gente entende que hoje o caminho é você investir no efetivo, né, em melhorias em equipamento, né. O efetivo é muito baixo hoje, não dá certamente para o carteiro ter condições de trabalho. E como se não bastasse esse pacote todo deles aí, eles estão vindo aí com fechamento de agências, né? O que vai demitir em massa. Hoje não acredito muito que isso vai ter melhorias para parte da empresa, né? A gente acredita que o caminho é investimento, o investimento humano, funcionário, investimento equipamento para a gente estar pronto para o dia a dia. E não machucado, como tem muitos casos de carteiro aí, joelho, ombro, né, coluna, né, cada vez mais desgastado. A gente não acredita que esse é o caminho que realmente vai... Uma pergunta para os dois. Sempre final de ano, a esperança é de que um ano que vem melhor. Qual a expectativa da diretoria, da presidência do Sindicato dos Carteiros
para 2019 e até começo de mandato de um novo presidente? Bom, inclusive a gente estava brincando esses dias, né? A gente às vezes quando chega no fim do ano fala, nossa, quero logo que esse ano acabe. A gente estava conversando isso esses dias lá no sindicato, mas quando a gente lembra que 2019 vai se iniciar com um governo de ultradireita, um governo liberal, que diz que vai privatizar tudo, que quer tirar o nosso direito à aposentadoria, e uma das empresas no foco para a privatização é os Correios, então assim, a gente já está preparado para muita luta. Então assim, até no que o Douglas falou no comentário dele aí, é fundamental, e aí nós queremos agradecer o espaço de novo, Wilson, porque a população, ela é levada, é induzida, como nós dissemos, a achar que privatizar é a saída, enquanto não, como o Janailton acabou de falar. A saída é investimento. Então, assim, nós vamos brigar muito para que o Correio permaneça público, que haja concurso público, com um Correio de qualidade, que retome aquela qualidade que se tinha e 100% a serviço da população e não dos interesses do capital privado. Edmar, você estava falando anteriormente, em off, antes da nossa entrevista, que uma postagem que era colocada hoje, que chegava na manhã do dia seguinte, hoje demora 3, 4 dias. Mudou o transporte? Como é que ficou essa situação? Essa é mais uma etapa que os governos anteriores fizeram do processo de sucateamento do Correio. Antes, o transporte das cargas do Correio era interestadual, ele era feito por avião. E justamente para derrubar a qualidade do serviço, eles tiraram esse transporte feito por via aérea e hoje é tudo transportado via terrestre, por carreta. Então, por isso que quando você, cidadão, usuário de Correio, quando você posta um Sedex, que antes chegava no outro dia, com 2 dias no máximo, por isso que hoje ele demora 5, 7, 10 dias para chegar, é porque ele vai de transporte terrestre, por carreta. Tiraram o contrato com os aviões. E isso prejudicou muito a qualidade do serviço, entendeu? Aliado a isso, a falta de funcionários, a falta de condições de trabalho, a gente tem um objeto que você postava aqui hoje, seria entregue no outro dia, ele é entregue 10, 12, 15 dias depois. Já finalizando a nossa entrevista, Edmar e Jonailton, eu quero só registrar aqui a participação de um internauta, José Rodrigues Pinheiro Bernardo. Ele é de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Boa tarde, aqui na região de Santa Maria estamos passando pelo mesmo processo de sucateamento que todo o país. Precisamos que a sociedade apoie o trabalhador dos Correios e cobre de seus políticos uma atitude de não privatização de uma empresa que tem mais de 350 anos de serviço. Você vê, não é só Mato Grosso do Sul também caminha para o mesmo... para a mesma situação, e isso parece que é geral, parece que eles sentam a direção maior, montam as suas estratégias para que, de uma forma geral, tenha as mesmas atitudes. Não é geral. A cartilha é a mesma, né, Wilson? E aí é geral no país inteiro e é a mesma receita que os governos fazem para privatizar qualquer empresa. Primeiro sucatia, retira essas condições de trabalho, derruba a qualidade do serviço, derruba a credibilidade, para depois vir com a solução mágica dizendo que é a privatização. Então, aconteceu em outras empresas assim, está acontecendo nos Correios agora, é geral, não é uma questão localizada, um problema pontual. E nas minhas considerações finais, para a gente já ir encerrando, como você disse, a gente quer apelar à população. Como eu disse aqui, a população sempre nos vê em greve. O que acontece? Diante dessa falta de condições de trabalho, muitas das vezes o diálogo ele não é suficiente, a negociação somente, a mesa de negociação ela não é suficiente para resolver esse tanto de problemas que a gente citou aqui. Então resta para a gente, muitas das vezes, parar a produção. E se for ver as últimas greves nossas, nos últimos anos, elas não têm sido sequer por salário, sendo que os nossos salários, como eu disse, são muito defasados. Mas elas são
por condições de trabalho, por concurso público, tá certo? E para manter os Correios públicos e não privatizados. Então, a população pode ajudar muito nesse sentido, nos apoiando. Não pensando, não se deixando iludir que a saída é privatizar, porque eu repito, se o Correio for privatizado, cidadão, perdemos nós funcionários, ficaremos desempregados, mas perde você também, que não vai mais ter essa empresa pública, um papel social, quando você precisar, você, microempresário, ou você que manda uma cartinha lá para o interior do Maranhão, para o interior do Amazonas, para o interior de São Paulo, enfim, Correio privatizado é sinônimo de fim do papel social da empresa. Não vai mais ter Correio no país inteiro se ele for privatizado. Então, o Correio privatizado é ruim para nós funcionários, é ruim para a população também. Então, nos ajude a cobrar, e principalmente desse novo governo que já entra dizendo que vai privatizar tudo, nos ajude a cobrar que os Correios permaneçam 100% público, de qualidade, a serviço da população, e isso vai acontecer com a volta dos concursos públicos e das condições de trabalho para os trabalhadores, tá certo? É assim que vai acontecer. E só uma coisa, importante esclarecer a população, o Correio não é uma estatal deficitária, ao contrário. O Correio, desde o ano de 1994, o Correio não deu prejuízo. O governo não precisa botar um centavo no Correio. Ao contrário, o serviço gerado com as postagens, o lucro gerado com o serviço de postagens, com todos os serviços dos Correios, o governo vem aqui e retira metade dos dividendos, entendeu? Então, a população, através dos seus impostos, ela não tem ajudado a manter o Correio se autossustenta, entendeu? Então, isso é um detalhe importante para a população saber, para nos ajudar a manter essa empresa 100% pública e de qualidade. Fazendo a última pergunta, Jonailton, o que é que eu não perguntei que você gostaria de falar diante de toda essa situação, na condição do trabalhador, na condição de saúde, ou seja, na privatização, enfim, fica à vontade, o que eu não perguntei que você gostaria de falar. Agradecendo essa oportunidade que você oferece aqui para nós, nós respondemos as nossas reivindicações. Eu, como carteiro, com vários outros pelo país afora, o que a gente queria? Melhoria no setor de trabalho, melhoria, a gente queria ver mais carteiro, a gente queria corresponder à sociedade em geral, não que o Correio passasse mais por essas situações sem credibilidade, junto à comunidade que vê, como a Edmar mesmo falou, que vê o Correio sem credibilidade nenhuma e só vê privatizando. A gente não acredita que esse é o caminho. Não é a culpa do carteiro, do atendente. O que a gente quer é melhoria. A gente queria ver mais carteiro dentro dos CDDs, que é o centro de distribuição. A gente queria ver mais atendente. A gente queria ver mais operador de triagem, Então a gente queria que tivesse mais concurso, o que não acontece desde 2011, E essa que é a melhoria que todos os funcionários que estão lá dentro, desde o tratamento até a distribuição, é o desejo de todos, Eu falo e importante, Junilton? A culpa não é do carteiro nem do atendente. É importante deixar registrado, deixar registrado, abrir esse espaço, porque a gente entende que o cliente, muitas das vezes, o usuário de Correio, ele fica bravo, ele fica contrariado porque não recebeu o seu objeto em dia, mas quando for abordar um funcionário, lembre que a culpa não é do funcionário, é principalmente da falta de funcionários. E por fim, isso que eu ia me esquecendo, não deixar de registrar, o Correio, desde o ano 2000, ele presta um serviço de inclusão social muito importante, que é o Banco Postal. Inicialmente foi pelo Bradesco e hoje a parceria com o Banco do Brasil. Nos últimos meses aí, o Correio e o Banco do Brasil estão retirando o Banco Postal de mais de 1.500 cidades do país. Isso vai acarretar um prejuízo muito grande para a população, principalmente nas cidades do interior, onde não tem agência bancária e é o Correio que presta esse serviço.
Isso, o Correio alega que isso é uma exigência do Banco do Brasil. Nós, do sindicato, pensamos que isso é uma etapa preliminar, tirar o serviço de banco para depois fechar de vez as agências de correio do país, também prejudicando esse papel social. Então, isso começou a acontecer de um ano para cá. A gente tem denunciado junto ao poder público, tem mobilizado os trabalhadores e a população, e queria deixar registrado aqui também, para que quem nos ouve entre nessa briga conosco, para não deixar que o Banco Postal seja fechado em algumas cidades e que agências do Correio também não sejam fechadas de vez em muitas cidades, porque é um serviço de relevância que é prestado à população. Na verdade, é uma maldade sem limite, né? Nossa, é complicado. Registrando mais uma participação aqui, parabéns pelo programa e pela entrevista. Só assim a população em geral fica sabendo os problemas enfrentados pelos trabalhadores excetistas do Brasil. Acho que é seletista. Esse não, excetista. Excetista mesmo. Tem empresa de Correios e Telégrafo. Ah, tá. Funcionário de Correio é chamado de excetista. Beleza. Esse quem mandou foi o Carlos. Também tem o Anderson. Isso aí, guerreiros. Edmar, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, por você estar divulgando a luta do sindicato, da sua pessoa em favor desses trabalhadores que necessitam e precisam de quem esteja à frente defendendo os seus direitos, fazer valer na ponta. Muito obrigado por você estar aqui no site Trabalhador em Ação e as suas considerações finais. Bom, Wilson, primeiro que essa briga não é nossa pessoal, é uma briga coletiva. O nosso sindicato ele não é feito de uma pessoa, é feito de um conjunto de trabalhadores, uma diretoria, uma base muito participativa. Então a gente está nessa luta aí já há mais de 10 anos, junto com o conjunto da classe trabalhadora, muito atuante. Em segundo lugar, eu queria demais te agradecer, parabenizar pelo site. Pra você ter uma noção, esse bate-papo que a gente teve aqui, nós estamos tentando espaço na grande mídia há muito tempo. E a grande mídia não abre esse espaço para nós, justamente porque muitas das mídias, das grandes mídias, elas também estão interessadas nesse processo de privatização dos Correios, pelo menos os seus proprietários, eles também estão nessa jogada. Então, só nos resta agradecer mesmo, parabenizar pelo programa e estamos sempre à disposição. E queria manter esse canal aberto aqui, porque essa luta ela vai se intensificar no próximo ano e qualquer coisa a gente grita aqui para você abrir o espaço novamente para nós, beleza? Beleza, será sim, pode contar com o site Trabalhador em Ação para que você possa, para que a diretoria do Sindicato dos Correios tenha voz e vez de falar em defesa do trabalhador. Registrando aqui, José Lucas Monteiro deu um abraço ao Edmar, meu amigo, tá? O José Lucas está mandando esse abração para você. Jonailton, as suas considerações finais. Agradecer a todos aqueles, Wilson, agradecer de novo esse espaço aí que você concedeu a gente aí poder reivindicar as nossas melhorias. Agradecer aqueles também que comentaram, que igual nós, vão para a força, assim, dedicam esse dia, assim, dedicam todo dia ao Correios, a melhorias, tá? E dizer que a culpa não é de vocês, atendentes, não é de vocês, carteiros, não é de vocês, operadores de triagem. E a confiabilidade, novamente, da sociedade, por nós. Obrigado a todos. Ok, só registrando aqui para a gente já finalizar, um abraço à galera do sindicato e muito bom o programa, parabéns. Então, quero dizer a vocês, parabéns por essa luta, parabéns por defender os Correios 100% público e que a população e todos se dão as mãos aí para que venha defender um patrimônio do Brasil, que venha estar realmente fazendo e prestando esse serviço que outrora prestava, que hoje, através desse sucateamento, está deixando a desejar. Então, que você que participou, está participando, venha somar junto. Como o Edmar disse, a luta não é só dele, ela é de um conjunto de pessoas, dos trabalhadores e daqueles que dependem dos Correios. Então,
Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, aqui, dando esses esclarecimentos aos nossos internautas, aos carteiros, aos seus colaboradores, aos seus filiados e até mesmo aos usuários dos Correios. Então, muito obrigado a vocês, tá? E você que participou conosco, muito obrigado pela sua participação, você que interagiu, este programa, esta entrevista pelas suas redes sociais, fazendo com que esta entrevista chegue a outros lugares, a outras plataformas também. Então, meu muito obrigado, que você possa estar acompanhando o site Trabalhador em Ação. Até a próxima entrevista, assim Deus nos permitindo.